uma vez a alegria de chamar a doutora Kátia Marabuco para nós aqui agora. E o tema da palestra de agora da tarde será provações e testemunhos na trajetória evolutiva da alma. Doutora Kátia. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, para quem não sabe ainda, eu gostaria de avisar vocês que a AMA Imperatriz, desse último evento que nós tivemos lá em Imperatriz, ela se comprometeu, não é? Tanto a AMA Maranhão como a AMA Imperatriz, seguirem lado a lado nas atividades. Então é um prazer muito grande, né? Nossos companheiros da AMA Imperatriz estarem aqui, e o Fábio hoje é AMA Imperatriz também, né? Bom, eu quero dizer para vocês da minha alegria de estar aqui, agradeço a Maranhão e agradeço também essa oportunidade de estarmos aqui no CRM, na nossa casa, né? Que vocês não imaginam o quanto é necessário as atividades da AME aqui, porque é extremamente importante para uma educação dos espíritos que aqui frequentam constantemente. A doutora Marlene Nobre nos dizia que doutor Bezerra, ela dizia o seguinte: você quer estar na antessala de doutor Bezerra ou na sala de doutor Bezerra, né? Porque nós, como médicos, precisamos nos alinharmos nos preceitos do Cristo, porque senão nós vamos para a antessala de doutor Bezerra e esperar uma oportunidade. Então, ela nos contava que doutor Bezerra havia dito que muitos médicos frequentam as atividades das AMES no mundo espiritual para já ir treinando para a próxima encarnação. Então, a nossa responsabilidade de AMES é muito, muito grande, não é? Para que a gente possa também fazer o nosso papel, que com certeza somos também muitos endividados de outras vidas, estamos nessa oportunidade. Então, nós vamos, inicialmente, eu quero dizer a vocês que, para essa aula, analisando a história, de quando eu comecei avidamente a estudar os livros espíritas, e vocês se recordam que no passado, especialmente há uns 30 anos atrás, até talvez uns 15 anos, a quantidade de romances é o que atraía as pessoas para o espiritismo. As pessoas entravam no espiritismo através dos romances. E os romances, à medida que foi passando o tempo, eles foram perdendo esse poder de sedução, e as pessoas começaram a se sentirem atraídas pelos estudos. O estudo, a obra de psicologia de Joana de Ângeles, hoje realmente tem, todas as casas espíritas têm grupos que estudam. E isso eu vejo como uma evolução muito grande, essa ânsia de saber, e hoje à luz da psicologia, né? Mas, relembrando esses momentos onde eu me encantava com a literatura espírita, especialmente os romances, eu trouxe para vocês esse livro que estava guardado na minha estante, que há muitos, muitos anos havia lido. E vocês conhecem essas obras do Divaldo, e esse livro, Sublime Expiação, quanto ele é atualíssimo. Vocês vão ver que esses ensinamentos estão nas páginas dos ensinos de psicologia. Então, trabalhando sobre o nosso tema, nós vamos ver aqui: até que o espírito se liberte da contextura primitivista a qual se vincula, o sofrimento não lhe constitui punição, mas antes, buril aprimorador através do qual, pelo processo de desgaste e sublimação, eleva o seu peso específico, pairando acima das mazelas e das imperfeições que os tisnam. Quando a gente lê a obra de São Francisco de Assis, que ele buscava
O problema do ser, do destino e da dor, onde Leon Denis diz que as grandes almas buscam o sofrimento como forma de depuração rápida. É que nós vamos aprendendo que realmente eles já estão acima dessas mazelas. Por isso que é uma das obras que eu escolhi para nos nortear nesse tema sobre provações e testemunhos na trajetória evolutiva. Mas é exatamente no Evangelho segundo o Espiritismo que nós vamos encontrar uma pérola quando se analisa as provações e os testemunhos. Quer ver? Vamos ver. João, no Evangelho, ele diz o seguinte: no mundo tereis muitas aflições, mas tende ânimo. Eu venci o mundo. E aí nós vamos encontrar o próprio Kardec fazendo questionamentos que são os nossos questionamentos. Vejam, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Aí Kardec pergunta: qual é a utilidade de se sofrer para ser feliz? Por que uns sofrem mais que outros? Por que uns nascem e vivem na miséria, sofrendo muito? E por que para uns nada dá certo? E por que bens e males são tão desigualmente repartidos? E por que homens virtuosos sofrem ao lado de maus que prosperam? Kardec ainda nos fala: fé no futuro consola, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Se vocês prestarem atenção nessas perguntas, vocês vão ver que esses são os nossos questionamentos. Eu me recordo que quando eu era estudante de medicina, no primeiro ano de medicina no Recife, eu pegava o ônibus na Rua da Aurora e eu ia observando aquelas pessoas na rua, porque, como diz uma amiga, no Recife não tem pobre, tem miserável. Porque aquela miséria nas palafitas é muito grande. E eu ficava imaginando, digo, meu Deus, mas tem que ter um consolo, tem que ter alguma coisa que explique essa desigualdade. Porque que eu posso estudar e aquele ali não pode, eu posso comer e o outro não pode. Então, esses são questionamentos que nós temos, que nos angustiam, e somente uma explicação paira acima de tudo isso que nós vamos ver. Mas antes de estudarmos, eu quero contar para vocês que algumas pessoas já trazem, são espíritos de escola e espíritos já trabalhados que trazem de vidas passadas essa força poderosa de vencer dificuldades. Porque no dia a dia, no consultório, você vai vendo pessoas que têm câncer, que eu trabalho com câncer, com oncologia. Tem pessoas que têm câncer e você olha para a vida delas e não encontra a causa, se é que existe uma punição. E a pessoa diz assim: eu não sei porque eu tive isso. Porque eu sempre gosto de perguntar à pessoa se ela tem alguma mágoa, algum ressentimento que tenha provocado um desequilíbrio do seu sistema imunológico. E a pessoa diz: olha, eu não tenho raiva de ninguém, tenho uma família... A família que não tem problemas, meus filhos são maravilhosos, tenho um marido bom, não sei por que adoeci. E aí a gente vê que, na verdade, não é por aí. Não é punição que a doença vem. E esse caso eu quero contar para vocês que as vicissitudes, elas têm, pois, uma causa. Desde que Deus é justo, há de ser justa essa causa. Eu quero contar a história dessa pessoa aqui, que é uma pessoa muito especial, que já é a segunda vez que eu conto essa história, de um médico piauiense, porque vale a pena ser lembrada. Um menino pobre, que chegou em Teresina, vindo do interior, e dormia nas praças. Dormia na praça do Diocesano. Marcelino, que conhece, sabe... a Praça do Diocesano é uma praça grande, né, da Igreja das Dores, e ele não tinha dinheiro, e ele dormia na praça, dormia nos bancos de praça, frio, sol, chuva. Mas ele era um rapaz muito inteligente, e muito inteligente o padre Florencio
deu uma oportunidade. O padre Florencio era um professor de química em Teresina. E aí ele começou a estudar, ter uma bolsa no Colégio Diocesano. E tendo essa bolsa, o padre deu uma Bíblia para ele. Disse, olha, a sua obrigação vai ser essa. Você vai estudar a Bíblia e você vai ler no domingo e vai ensinar as pessoas. E ele lia com muito afinco aquela Bíblia e riscando e fazendo questionamentos. E assim foi até que ele se formou. Se formou com 24 anos. Se tornou médico, um bom médico, não é? Porque existe a diferença entre médico bom e bom médico. Se tornou um bom médico, só que tinha uma pedra no caminho dele. 24 anos ele se formou, minha gente. Casou com uma namoradinha que a família, como ele era muito pobre, no início a família nem queria que ele casasse, que ele namorasse com ela. Casaram, tiveram uma filha. Quando ela está grávida do segundo filho, ele tem um câncer, mieloma múltiplo. Esse tipo de tumor, que espalha nos ossos do corpo inteiro. E eram dores terríveis, a ponto de que uma pessoa, amiga, dizia assim para ele, mas não é possível que Deus faça isso com você. Porque não é justo você uma pessoa muito boa. E ele disse assim, como? Nunca mais repita isso. Porque Deus é justo. E se Ele é justo, tem uma causa. Nunca questione a Deus. E todas as vezes que a dor vinha muito intensa, sabe o que ele fazia? Segure nas minhas mãos e vamos rezar. E a doença tão avassaladora que em 4 meses ele foi a óbito. Então vocês vejam um espírito como esse, de uma força interior, que vem com uma doença dessa de rápida evolução, e a força desse espírito, o exemplo que ele deixou para todas as pessoas que o conheceram. Exatamente esse exemplo de fé profunda e fé na providência divina. Então, por que uns são favorecidos e outros não? Todo efeito tem uma causa, e as causas anteriores, elas vêm exatamente como sofrimento, como despertador de consciências. Nós, espíritos ainda infantis, se não for o sofrimento e a dor, não nos modifica. Porque é necessário esse choque para nos lembrarmos de que somos perecíveis, que esse corpo é perecível, de que o que é importante, de fato, é o espírito. É a chave para a compreensão das leis eternas. Quando nós adoecemos, nós paramos para refletir. Quando perdemos a saúde, nós desejamos ardentemente ser sadio. Novamente ter saúde. Mas quando temos saúde, nós desgastamos. Não existe iniciação sem prova, nem reparação sem dor. Isso são palavras de Leon Denis, minha gente. Somente elas podem purificar a alma e consagrá-la, torná-la digna de entrar nos mundos felizes. Então, qual a causa das aflições? O Espiritismo vem ao nosso socorro e nos diz a causa dessas aflições, que é prova da existência de um mundo invisível, da imortalidade da alma humana, da consciência individual e da evolução da alma através das vidas sucessivas, cuja finalidade só existem essas duas: conhecimento e perfeição moral. Cada encarnação tem essa finalidade. Então, é por isso que é muito necessário as provações. Por isso que as provações nos acordam da letargia espiritual e nos chamam a atenção para essa modificação interior. A aflição de ontem é a mesma de hoje. Parece que nós, quando nós olhamos a nossa
sociedade atual, nós achamos que está pior do que em todo sempre. Mas sempre foi assim. Sempre foi assim porque somos os mesmos espíritos. Nós temos uma desordem moral na nossa época que não precisa se falar muito para que a gente, ao redor, através de música, através da superficialidade e da indiferença que a vida vem se tornando, que nós ficamos estarrecidos diante de tudo que está acontecendo. Mas sempre foi assim. E hoje, se nós observamos, é porque nós já estamos nos modificando. Mas quando éramos do lado de lá, doidivanas, nós não percebíamos. Portanto, cabe a cada um de nós ser o móvel da mudança, do meio que nós vivemos e das pessoas que estão ao nosso lado e de cada um de nós. Então, tudo isso, a incerteza do amanhã, o desalento que o mundo vive, o ser humano ele vive sempre em busca do apocalipse para se modificar. Mas nós precisamos do apocalipse para nos modificarmos? Isso é um questionamento que nós precisamos fazer, né? É preciso uma coisa ruim para que as pessoas modifiquem. Uma vez atendi uma paciente que ela chegou a me dizer, no ano 2000, isso depois do ano 2000, eu achei que o mundo ia acabar. Aí saí fazendo tudo quanto é coisa que eu queria fazer, de bom e de ruim, que não tive oportunidade. O mundo não acabou, não é? E veio a culpa e todo o sofrimento e o desequilíbrio. Porque sempre o mundo foi assim. E nós é que precisamos modificar. A aflição, ela sempre esteve em nosso caminho para nos modificar. Então, o entendimento das origens, das vicissitudes, ela está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. As causas atuais e as causas anteriores. As causas atuais, o proceder de cada um. Hoje a medicina nos diz que a saúde e a doença ela é determinada 80% pelos nossos hábitos e pelo nosso estilo de vida. Então, se você analisar os seus hábitos e o seu estilo de vida, você vai descobrir aonde foi que errou, aonde foi que parou a causa da doença. O caráter, o proceder de cada um, os desejos, a falta de bom senso, intemperança e excesso, os defeitos de caráter e erros educacionais. Então, num grande número de causas, o homem é o autor de sua desdita. E aqui do lado as causas anteriores, os acidentes, as pragas, os desastres, tudo que independe de nós. Neste livro, Victor Hugo, ele nos conta o relato que se passa entre dois amigos, Lucien e Armando. Quem não leu esse livro, eu convido vocês a lerem, porque nesta época, alguns anos atrás, 40 anos atrás, 50 anos atrás, a doença continuava sendo a lepra. O estigma social e o quanto era para a pessoa que contraía essa doença, o quanto era estigmatizante. Hoje é o câncer. Então, em todas as épocas da humanidade, nós teremos e ainda haverá de continuar as doenças, as grandes provações, enquanto não nos modificarmos. Então eu quero convidar vocês para entender um pouquinho esse livro e ver os pontos principais, porque se vocês forem observar, o mesmo que o espírito Victor Hugo diz aqui, através da psicografia de Ivaldo Franco, nós podemos colocar para o problema atual, que é o câncer. Então, vejam, Lucien era um rapaz que se tornou espírita e eles se conheceram no espiritismo, Armando e Lucien. E ele era um musicista, tocava divinamente bem e sonhava em fazer grandes concertos e nos intervalos palestrar. Imaginava uma carreira pela Europa. E de repente começou, porque é assim,
De repente é que ela aparece. De repente ele começou a sentir mal-estar. E de médico em médico, ninguém descobriu o que ele tinha, até que chega num determinado médico. Ele já olha para ele na antessala, na hora que ele entra, e diz: esse rapaz tem a lepra. Vocês imaginem isso na década de 40, é o que é que significava, não é? O estigma de uma pessoa dizer: você é leproso, estou com hanseníase. Toda aquela dolorosa peregrinação por consultórios médicos terminou em um leito de hospital de lepra. E vai em encontro, tudo que nós tememos é porque nós temos nos refolhos de nossa alma uma semente. E Armando temia vigorosamente no seu íntimo a lepra. E vejam por quê. Quando Armando ele recebe aquela carta, aquilo mexe com ele. Ele, desde criança, ele tinha uma singular horror à lepra. E se passa até que ele, numa determinada tarde, ainda sofrendo com aquela notícia do amigo, ele está em meditação no entardecer e, de repente, ele vê uma bola, porque tinha uma mediunidade desde cedo. Pelo impositivo da mediunidade é que ele tinha se aproximado da terceira revelação. E aí veio aquela bola de luz, e aquela bola vai se transformando. Ele, de repente, veio um homem todo enfaixado, sem nariz, com a face leonina, que é a característica da lepra, sem orelha, e ele toma aquele susto e quer se levantar, e a entidade diz: calma, meu irmão, tenha calma. E vai dizer para ele essa revelação. Essa entidade nada mais é do que Jesus Gonçalves. Quem nunca leu o livro Perdoa, de Jesus Gonçalves, está convidado a ler, que é um livro belíssimo. Jesus Gonçalves diz para ele: somos amigos de loucuras interminas do passado. E vai revelar para ele isso aqui: renasceste como todos nós para recomeçar a experiência evolutiva. Trazes no perispírito, onde se cediu às necessidades que nos impomos, após os gravames das experiências mal logradas, os germes da hanseníase. Vejam por que Armando tinha medo de contrair lepra. Porque ele já tinha dentro dele os germes da hanseníase. Agora veja uma coisa mais importante: que poderão ou não manifestar-se e infectar-te o corpo somático, dependendo de como te utilizes das forças físicas ora ao teu alcance. Às vezes eu atendo familiares, pessoas que têm vários casos de câncer na família, especialmente os cânceres genéticos. Câncer de mama, de ovário, e a pessoa teme ter o câncer, a ponto que vocês sabem o caso da Angelina Jolie, não é? Que fez uma mastectomia para evitar, e hoje a medicina aprova, nos casos genéticos, que há mutação do gene, o BRCA 1 e 2, para fazer mastectomia. Então, as pessoas temem demais por terem na família a genética, a mutação genética, terem aquela doença. Mas veja o que a entidade diz para eles: poderão ou não manifestar-se, mesmo que nós tenhamos, mas se não tiver no nosso plano evolutivo, não teremos aquela doença. Para que as pessoas não tenham o medo, porque tem pessoas que têm cancerofobia. Tem muito medo a ponto de desequilibrarem o seu corpo. E ele continua: não apenas pelo impositivo expiatório recuperamos o patrimônio malbaratado do espírito. Então vejam aqui aquela primeira pergunta de Kardec: é possível crescer sem sofrer? É possível modificarmos os nossos débitos por outra forma que não o sofrimento? Aí vejam o que é que ele diz: as leis soberanas
são todas de amor. E pelo amor, toda a multidão de pecado é perdoada, conforme asseverou Pedro, recordando o Senhor da vida na terra. A lei propõe que o endividado carregue a dívida na consciência até o momento de liberação. Porém, pelo amor repararás os desastres da ignorância, da ira e da maldade. E somente o amor possui a linguagem definitiva e enobrecedora da vida, capaz de vencer o túmulo de cinzas e alcançar a madrugada espiritual. Então, todos nós queremos muito nos melhorarmos, queremos muito ter saúde espiritual e do corpo físico. Por isso que é extremamente importante nós nos lembrarmos que em Delfos, no oráculo de Delfos, desde a antiga Roma, no frontispício, o que é que tinha escrito? Homem, conhece-te a ti mesmo. Então, cada um de nós precisa fazer essa aventura da autodescoberta. Se descobrir e se conhecer. É muito importante adquirir conhecimento, mas mais importante é o autoconhecimento. Nos conhecermos para nos melhorar. E essa aventura, ela é muito árdua e é singular para cada espírito. Para cada pessoa é diferente. Você hoje tem as suas conquistas, que muitas vezes uma conquista de vida passada, que você renegue, não quero me lembrar disso, ela foi importante. Ela foi importante para lhe dar força, coragem, determinação. Por exemplo, uma pessoa que foi no passado um guerreiro e que, igual a Game of Thrones, passa a espada no pescoço de todo mundo, volta como cirurgião de cabeça e pescoço, né? Volta produzindo bem para as pessoas, não é? Trazendo vida e resgatando saúde. Então, a conquista do passado, que eu me recordo quando eu passei na residência lá no AC Camargo, em São Paulo, o professor me convidou para ficar na residência de Tórax. Disse, nunca tinha visto uma mulher para ter tanto sangue frio diante de ver sangue escorrendo. E é por isso, porque no passado trouxe aquela conquista, né? Exatamente. Então, cada conquista do passado, tudo que o nosso espírito já adquiriu no passado, são conquistas valorosas, que a gente precisa tirar o que é de melhor para a construção, não é? Então, esse autoconhecimento, nós precisamos entender que no dia a dia, as pessoas que nos conhecem, porque às vezes você tem contato com pessoas, especialmente da família, que lhe conhece do passado. Que lhe diz assim, você não me engana. E especialmente os nossos obsessores que nos conhecem do passado, né? Então, é por isso que os espíritos nos dizem que nós precisamos valorizar e amar os inimigos. Porque os inimigos são os nossos vigilantes. Olha o que Emmanuel nos diz, que os laços de existências passadas nos fazem. Eles criticam, fiscalizam, advertem e nos experimentam. E mais, conhecem nossos pontos fracos. Então, vocês vão entender aqui, prestem bem atenção nisso aqui, vejam como é importante. Por isso que numa família, nós encarnamos com uma diferença muito grande. Tem pessoas na nossa família que nos detestam, não gostam de nós e vice-versa. Mas o quanto é importante esse caldeirão para que nós possamos crescer, porque é na família, nos grupos familiares e com os nossos amigos que vai ocorrer o reajuste e a limpeza. Então, vejam só, cada um de nós tem uma autopercepção de si mesmo. E na medida que nós amadurecemos psicologicamente e espiritualmente, mais essa autopercepção se afina. Observem esse quadro que vocês conhecem, o autorretrato do Van Gogh, como ele se via.
Ele se via um homem triste, profundamente triste, amargurado, e todos os seus traços denotam essa situação. Então, quando você se olha no espelho, o retrato de você que você vê, analise. Porque alguma coisa, o seu interior, o seu inconsciente, que é muito sábio, está querendo lhe dizer. Então, essa autopercepção são pensamentos e sentimentos que tanto nos fazem bem como são destrutivos. E quando nós colocamos, como na psicologia diz, campo de pouso, se você tem uma baixa estima, você vai começar a ouvir vozes que começam a dizer que você não é flor que se cheire, que você é isso e aquilo, e você começa a ouvir e absorver aquilo ali, e vai cada vez mais caindo. Então, dentro de você existem essas sementes de amor, de bondade. Procure descobrir isso aí. Nesse autoconhecimento é a saúde da nossa personalidade. Pergunte para você mesmo, como eu sou? Quem realmente eu sou? O que é que eu conheço de mim? Como as pessoas me conhecem? O que é que eles conhecem que eu não conheço? Por que que isso é muito importante? Porque é muito importante sermos transparentes. Vocês se recordam de nosso lar, quando André Luiz chegou em nosso lar, aquelas palavras que ele ouvia? Suicida, suicida. E o quanto, observem vocês mesmos, o quanto afeta vocês as críticas alheias. Tem pessoas que têm uma incapacidade de aceitar críticas. Isso significa que nós colocamos uma capa em torno de nós. Nós não somos transparentes. Nós queremos esconder e mostrar ao mundo o que de fato nós não somos. E temos uma grande dificuldade quando as pessoas colocam o dedo na nossa ferida, apontam o que de fato somos, e muitas vezes até na visão deturpada do outro, e nós nos ofendemos. Então, para a nossa saúde, a saúde de nossa personalidade, é extremamente importante transparência e congruência. Eu vou mostrar para vocês aqui o que a psicologia nos ajuda, que ajuda, eu estava comentando aqui com os companheiros depois, que quando nós entramos no espiritismo, a primeira coisa que nos diz é o seguinte: olha, você precisa fazer a sua reforma íntima. Mas como é que a gente faz reforma íntima? As pessoas dizem, eu quero mudar, mas como é que eu faço? Veja, uma coisa muito interessante, 2 psicólogos, eles criaram esse chama-se janela de Johari. Janela de Johari. Então, em 1950, esses psicólogos, eles criaram essa janela, e que é extremamente importante no processo de autoconhecimento de cada um de nós. Eles dividiram em 4 zonas. A primeira zona é aquela que é conhecida por mim e é conhecida pelas outras pessoas. Então, essa daí é muito simples, porque é minha autenticidade, o que as pessoas sabem de mim. Na janela 2, é aquela que é desconhecida por mim, mas é conhecida pelos outros. Vocês querem ver como é importante isso? Nós só crescemos através do outro. Você acabou de ir comer uma saladinha ali no Doce Gusto, Doce Grill. E aí você está comendo uma salada e um pedacinho de alface está no seu dente. E você está falando, mas você não está vendo. Mas o outro vê. Aí o outro vai dizer assim, vem cá, vai ali no banheiro, passa um pouquinho o guardanapo e tira essa roupinha que está no varal. Vocês sabiam que chama roupinha do varal? Pois é aquele alfacezinho que fica no dente. Você estava vendo? Não estava. Mas o outro lhe ajudou para ninguém fazer chacota de você. Vejam como é importante. É o que o outro vê e eu não vejo. E como é importante essa relação com o outro.
Essa é a zona 2, que você não tem controle sobre ela, porque você não está vendo o que está acontecendo. E é muito importante porque ele é um feedback construtivo entre as relações humanas. É exatamente o que os espíritos nos dizem. O vigilante que me ameaça me faz crescer também. Não é? Então é muito interessante, muito importante a gente ouvir a opinião do outro e analisar. Zona 3. A zona 3 ela é conhecida por mim, mas é desconhecida pelos outros. Essa é uma zona muito interessante, porque é aquilo que a gente bota debaixo do tapete, não é? Até que as pessoas descobrem. Sabe aquela pessoa, não sei se vocês se recordam de uma grande atriz que foi pega sem necessidade, ela tinha uma doença, uma cleptomania, foi pega num grande loja de departamento nos Estados Unidos roubando. Né? Então, uma doença, a cleptomania, que até que a pessoa descubra, ela esconde dos outros. Às vezes a pessoa não tem a mínima necessidade, mas é uma doença, um defeito de caráter, e ela rouba. Então, é essa zona oculta, ela é conhecida por mim, mas desconhecida das pessoas. Eu escondo o que de mal e de defeituoso eu tenho das pessoas e as pessoas acham que eu sou maravilhosa. Essa é a zona 3, é uma zona oculta, privada. Zona 4 é uma zona desconhecida, é a zona do inconsciente, chamada pela psicologia de potencial. É exatamente tudo que você adquiriu de vidas passadas, as suas conquistas que estão lá. Você hoje é uma professora, mas no passado você foi uma exímia bailarina. Então você tem uma atração pelo balé e acha bonito. São talentos ocultos que nós temos, são as nossas potencialidades. Então é muito importante tudo isso para que nós possamos nos desenvolver. Se nós não aprendermos a fazer essa trajetória de descoberta, de autodescoberta das nossas potencialidades, e eu me recordo, meus irmãos, que quando eu estava na faculdade, uma vez na cadeira de terapêutica, nós estávamos todos sentados, uma fileira dupla, de estudantes, o professor lá na frente, a autoridade, entra um senhorzinho, todo amassado, muito humilde. E ele se sentou na cadeira, com toda a autoridade de paciente, e olhou para a gente e disse: podem perguntar, doutores. Podem perguntar que eu sei tudo de mim. Então, foi uma grande lição naquele momento, porque o paciente, ele é que sabe dele. E nos deu uma grande lição de respeito e admiração. E o nosso professor aproveitou aquele momento para nos dar essa lição do universo que é o outro. Por trás da aparência de uma pessoa está um ser em potencial, alguém que muitas vezes você nem sabe o quanto importante ele foi em sua vida, em vidas passadas. E hoje ele é um pedinte na rua que vai lhe pedir e você olha e diz: não, hoje eu não tenho. De cara feia, não é? Então, é muito importante nós conhecermos isso daqui para dominarmos o ser interior que temos dentro de nós. E isso porque Jesus nos disse que nós deveríamos criar uma fortaleza. Porque olha o que nós vamos ser futuramente. Nós vamos nos assemelhar ao Cristo, a Francisco de Assis, que é o novo Cristo. Não é? Para quem for para o planetinha de pedra, vai ser o Francisco de Assis. Né? Então, a construção sucessiva da fortaleza interior. Sem murmurar, resignada, a alma caminha na senda da aprovação. Pergunta apenas a Deus o que precisa fazer para merecer a sua aprovação.
suporta sem reclamar e pede coragem para sustentar as agruras e espinho que o caminho lhe preparará. Gente, isso aqui é a psicografia da Kátia Marabuco durante o preparo dessa palestra. Então, as entidades que estavam me assistindo me sopraram esse pequeno poema. Vocês veem que o caminho que nos proporcionará futuramente quando formos anjos, né? Que é nos espelhando em Francisco de Assis. Essa árdua ascensão nos leva ao caminho do bem, do belo, que é a evolução de todos os seres, a conquista gradual destas duas formas de perfeição. Então, essa árdua ascensão, o livre-arbítrio, segundo Leon Denis, está para cada um de nós na relação direta das perfeições conquistadas. E o determinismo na razão inversa do grau de evolução. E como os espíritos nos dizem, o que nós devemos fazer para nos melhorar? Modelar o Cristo. E isso, para quem quiser estudar mais, a programação neurolinguística também nos ensina nesse processo de modelagem. Seguir os passos do Cristo, nos tornar mais compreensíveis, úteis, afáveis, devotados. Então, sucesso na caminhada de vocês e nessa trajetória de luz. Muito obrigada. Agradecemos mais uma vez a presença da doutora Kátia aqui conosco, e ainda mais trazendo já poesias psicografadas, né? Isso a gente já fica mais... Joana de Ângeles é a mentora de Divaldo Pereira Franco. E Joana de Ângeles tem uma terminologia que me parece ser extremamente adequada, mas tremendamente profunda para o fenômeno da dor. Ela diz que a dor é uma homeopatia divina. A homeopatia é uma ciência segundo a qual nós tratamos os iguais com os iguais, apenas com doses milésimais. Então, nós conseguimos compreender que os processos que nos causam dor, a rigor, são um movimento deste amor amplo, divino, espetacular, sobre-humano, inquantificável, imensurável, que esse amor de Deus é um passo profundo para cada um de nós. E é um passo de tremenda diferenciação. A mim, pessoalmente, me encanta a obra literária de Fernando Pessoa. A mim, pessoalmente, com todo respeito, o maior literato da língua portuguesa. E Fernando Pessoa era um homem razoavelmente depressivo na sua encarnação. E ele gostava muito de se reportar como sendo um paisano que vivia em algo como se for uma aldeia. E Portugal, como um estado pequeno, tinha encontrado justamente no mar a forma de crescer. À época das grandes navegações, todo o porvir, toda a riqueza, todo o processo de desenvolvimento, de própria sobrevida político-econômica de Portugal e dos portugueses estavam com as grandes navegações. E havia então a busca pela Índia, pelo Oriente e suas especiarias, em especial aquilo que eles não tinham em uma Europa carcomida por tantos problemas socioculturais e principalmente pelo flagelo da peste bubônica. E ele então, em uma de suas obras, ele traz para a gente toda essa luta que era para que os navios, as embarcações, as caravelas portuguesas pudessem sair de Portugal, atravessar a região que os separa da África, para que então fossem buscar as especiarias do Oriente. E havia um ponto de navegação extremamente turbulento, onde a maioria dos navios não conseguia ultrapassar. Era chamado de Cabo do Medo. E essa região é conhecida como região do Bojador. Para que se pudesse chegar
até o Oriente, ou seja, aquilo que eles chamavam de Orientes ou de Índias, e buscar, receber e ir atrás dessas especiarias e de riquezas, eles precisavam necessariamente passar por essa viagem tremendamente difícil, esse ponto muito complexo, em que a maioria dos navios acabava por afundar. E aí Fernando Pessoa traz uma passagem, lamento profundamente, não vou saber dizer para vocês qual é a obra, mas essa passagem é provavelmente conhecida pela maioria de nós. Ela começa assim: tudo vale a pena se a alma não é pequena. Essa parte todo mundo conhece, mas ela tem uma continuidade. A continuidade diz assim: quem quer passar do bojador tem que passar além da dor. Deus, ao mar, o perigo e o abismo deu. Mas nele, isto é, no mar, é onde Deus espelhou o céu. Que nós possamos passar por nossos bojadores, compreendendo que nesse trajeto está esse mar que nos parece revolto, mas que é onde nós vamos encontrar as mãos misericordiosas e o amparo sempre presente, infalível, do Senhor para cada um de nós.